Estamos aqui hoje com o Wolf Pro Link, nosso Sport Case número 1. Bom, hoje temos o privilégio de conversar um pouquinho como nasceu, o que é e quem somos nós dentro da nossa plataforma digital de inteligência. Ricardo Lobão, Aline Borges e Felipe Sarracini para contar um pouquinho para vocês sobre a Wolf. Bom, boa noite a todos. É um prazer estar colocando esse sonho à prova para todos. Boa noite, pessoal. Eu sou a Aline. Vamos bater um papo hoje e entender como é que nasceu a Wolf e o que tem de legal esse projeto. A nossa grande preocupação aqui hoje, eu e o Felipe como hoster, para conversar com Ricardo e Aline, e óbvio que vai ser um ótimo bate-papo entre nós, é construir o que a Wolf veio trazer de mudança e por que a gente tem tanta fome de mudança em relação ao esporte. Eu queria ouvir um pouquinho, primeiro de você, Ricardo. Ricardo Lobão, hoje morando em Santos, histórico de natação, vai falar um pouquinho para nós. Lobão, o que é a Wolf Pro Link? Porque, em primeiro momento, temos aqui essas pessoas belas, numa boa tarde, boa noite ou de manhã, seja bom dia, mas a principal ideia aqui hoje é construir toda a história que a gente tem daqui para frente com muita mudança e ciência, tecnologia e vamos embora. A Wolf Pro Link é uma plataforma. Na verdade, ela é uma estrutura que vai dar para o atleta todo o suporte necessário. Tudo que eu senti falta, eu não tive ou queria ter, e também o que eu tive de melhor, eu trouxe para a Wolf Pro Link. Então, um atleta que está começando carreira, ou ele está ali já é profissional, ou aquela pessoa que quer se preparar para uma corrida, para alguma prova, para algum evento, ou até para as pessoas que querem ter saúde, vai para o Wolf Pro Link que você vai conhecer o melhor caminho. Então, a ideia é avaliar os atletas da mesma forma que os times profissionais têm, mas a grande realidade da massa, daqueles 99% da população não tem. Um exame de ergospirometria, um teste de potência, velocidade, exame de sangue, exame de fezes, dentista, a parte da psicologia esportiva, tudo que um atleta deveria ter para ele se conhecer, para a equipe dele conhecer ele e desenvolver um trabalho legal. Não, eu brinco que eu tô aqui com vocês hoje no projeto, só de entender um pouquinho o cenário, a gente já fica oriçado? Brincadeiras à parte, mas não, me conta uma coisa. Óbvio que temos aqui 3 apaixonados por esporte, temos aqui 3 pessoas que o esporte faz parte da rotina, da vida, da história, mas como nasceu a Wolf? Porque a partir do momento que a gente entender como nasce a Wolf, a gente vai entender de fato o que é a Wolf. Porque aqui entre nós a gente vai se perguntar, legal, é mais uma clínica. Bacana, é mais um trabalho individualizado. É isso? E por que disso? Na verdade, é um verdadeiro ecossistema, né, que a gente criou com todos os profissionais da área do esporte, tudo, com toda a tecnologia, todo o conhecimento voltado para os atletas. A ideia surgiu numa noite de insônia. Insônia, começou bem já essa Exato. ideia. Aqueles lapsos. Eu não estava conseguindo dormir, e na época eu tinha acabado de ajudar o time de Volta Redonda na Copa São Paulo. Brincadeira, mas psico, já tira o café de perto do Lobão, então se temos esses lapsos... Vamos cuidar dessa higiene do sono, né? Se tem esses lapsos de insônia e nasceu a Wolf daí, não sei se é bom tirar ou deixar. Acho que é melhor deixar. Pois é, né? E eu tive meio que um sonho ali, olhando, falando, esses meninos aqui do time de Volta Redonda precisavam disso, precisavam daquilo. E aí eu comecei a pensar na minha carreira como atleta, e aí eu tive essa ideia de construir uma plataforma parecida com uma rede social que todos já conhecem, mas algo voltado para o atleta. Então, a ideia é avaliar o atleta 360 graus, tudo. Pegar essas informações e criar o perfil desse atleta. Então, qualquer pessoa no mundo vai poder conhecer aquele atleta em um clique.
qualquer time, qualquer patrocínio, qualquer empresário vai poder conhecer aquele atleta. E eu escrevi essa ideia, botei no papel em 15 minutos, fiquei durante um tempo remoendo, até que eu encontrei o Dr. Camilo, Dr. Luiz Carlos de Santos, e aí a gente começou a desenvolver melhor a ideia. Nós tivemos a ajuda do Grupo Azul, de tecnologia lá de Maringá, do meu amigo Daniel. Nisso surgiu também o Jorge, com toda a parte financeira, de números da empresa. Acreditou na ideia também. A equipe Brado, da parte de marketing, e a jurídica com o Dr. Edson. Nós estamos com alguns outros parceiros também. Um deles é o Dr. Reinaldo, médico da seleção, médico de jogadores e da ATP do tênis profissional, associação de tênis legal, né? E ele veio Fortes também para somar. E nesse meio caminho eu encontrei vocês. Sim. Temos muitas pessoas importantes envolvidas nesse cenário. Então, pelo que a gente entende, a Wolf nasceu de vários apoiadores, parceiros e pessoas influentes de formação técnica e profissional, e ela é uma plataforma de oportunidade que é um sport showcase. Então, eu não tenho clube, eu não tenho empresário, eu não tenho patrocinador, eu vou ter ali a oportunidade de mostrar o meu potencial, é isso? Exatamente. Do menino que está lá no Rio Grande do Sul ou do menino que está em Manaus, todos eles vão ter a mesma oportunidade. A gente sabe que 62% das oportunidades estão aqui na região Sudeste, mas a maior parte dos atletas não estão aqui nessa região. A gente pode pegar referências, falando em esporte que mais movimenta no Brasil, Ricardo Isaacson dos Santos Leite, o Kaká, Brasília. Exato. Pois é. Kaká de Brasília. E uma coisa que é importante reforçar é que a ideia é democratizar o esporte, né? Show. Então, muitas pessoas acham que um atendimento de ponta, uma equipe multidisciplinar, um time como o nosso, só é voltado para o atleta que tem condição financeira, para o atleta elite. Exato. E não. E a gente quer educar, esse é o cenário com a plataforma, né, de formas gerais. Acho que essa é a maior preocupação. Temos sonhos, temos processos, e eu acho que, de forma gerais, com os nossos parceiros, aliados, seja empresas que vão entrar com equipamento, com recurso, seja como for, a gente já tem uma clareza de que o nosso dilema é democratizar a alta performance. Bom, é importante a gente deixar bem claro que a Wolf ProLink não é concorrente de ninguém. Nós temos profissionais, fisiologistas, psicólogas do esporte, médico do esporte, fisioterapeuta, toda uma equipe que vai servir como base, né? E aí a gente vai criar vínculos com outras clínicas, com outros médicos do esporte, com outros psicólogos, mas com essa base já bem forte. E aí a gente vai começar a testar por todo o Brasil e por todo o mundo, né? Então, com isso, o menino lá de Manaus vai ter alguém para ele poder demonstrar as suas habilidades, as suas competências e ganhar o mundo, né? Sim. E eu acho que isso, ali na página da Wolf, está ali, Wolf ProLink Sport Showcase, vai se tornar literalmente uma vitrine para o atleta. O que você quiser ser, você vai poder, você vai conquistar. Se você quer uma oportunidade num time grande, se você quer um patrocínio, se você quer uma ajuda financeira, uma ajuda para uma viagem, é só colocar ali. Mais importante, se você quer construir a sua educação, você vai ter informações e também você vai ter bolsas de estudo com as suas habilidades. Vão para um colégio, para uma universidade. A gente está construindo, literalmente, o ecossistema para o atleta. A pessoa que quiser ser atleta, profissional, amadora, vai ter todas as informações. E até aquela pessoa que quer saúde. Hoje, para você fazer um exame de rotina, é muito difícil. Se você quiser passar com uma psicóloga, você tem uma certa dificuldade de você achar aquelas características. Então, ali na Wolf, você vai conseguir ser direcionado. Se você quer correr a Maratona de São Silvestre,
como que você se prepara? Como é que está o seu coração? Como é que está o seu pulmão? Como é que está o seu joelho, as suas articulações, seus músculos? Será que você realmente está preparado? Então, aí você vai passar com um fisiologista, com um professor de educação física. Você, com o seu treinador, pode pegar aquelas informações e melhorar o treinamento do seu atleta. Você pode fortalecer a sua parte psicológica com a psicóloga do esporte. E então, serve para todo mundo. Bom, já deu pra ver que o Lobão tá empolgadaço. Bom, Lobão, brincadeiras à parte, mas, cara, eu acho que uma forma da gente entender por que que isso nasceu e da forma que isso nasceu é o Wolf, Ricardo Lobão. Tem mais alguma coisa por trás desse nome? Porque, assim, óbvio que a gente vai se conhecendo para todo mundo se conectar com a Wolf, mas me conta o porquê do nome, o porquê que o Ricardo tem esse desejo tão grande de estar mais próximo do esporte na rotina em relação à história dele. Na verdade, foi uma brincadeira dos amigos, né, que deu o nome Wolf por ser Ricardo Lobão, associaram ao Wolf. A garra ali do lobo fez o logo da plataforma, e a gente começou a estudar os lobos. A gente viu que a parte familiar do lobo é muito grande. Quando o lobo ele quer se alimentar, caçar, se proteger, ele chama os seus iguais. Então existe ali uma união. Tudo que um atleta precisa. Eu tenho uma frase de 1400 de John Becker. No man is an island. Nenhum homem é uma ilha. Você não se desenvolve sozinho. Você precisa... A natação, por exemplo, é o esporte individual, mais coletivo que existe. Por quê? É muito fácil. Você vai lá, nada 50 metros, vai e volta na piscina, ou só vai e pronto. Mas se você não tiver uma pessoa do seu lado nadando, você não vai ser estimulado. Se você não tem um cara te orientando como você fazer os seus treinos, você não vai melhorar. Se você não tem um adversário, você não vai melhorar. Então, a equipe é muito forte. E por isso a gente associou com o Lobo, para que a gente tenha isso, uma noção, não só na equipe, mas no mundo, que a gente precisa um do outro para se desenvolver. E óbvio que esse é um cenário muito importante de posicionamento em si, da ideia da Wolf, né, do nascimento desse lobo, mas brincadeiras à parte, volto e quero entender melhor. Por que esporte, cara? Por que o Ricardo, que é o nosso médico, ortopedista, por que esporte? Por que uma sport showcase? Porque aqui um pouquinho de nós, a gente vive esporte, tem história de esporte, mas eu quero que todo mundo escute um pouquinho da tua história. Bom, eu nasci no esporte, né? A saúde, para mim, a natação fez parte da minha vida, me construiu. Meu pai era meu treinador, ele foi um atleta, campeão sul-americano, campeão brasileiro de natação, um grande treinador, foi treinador do Flamengo, da Uzipa, do Corinthians, do Curitibano, vários clubes pelo país, e eu fui acompanhando ele. Então, o esporte para mim é tudo. É oportunidade, é educação, é saúde, bons hábitos. Existe ali o fair play, uma razão que se você for ganhar, se você for campeão, se você fizer qualquer coisa, você tem que ser merecedor. Sim. Então, existem os valores do esporte, né? Então, eu passei pelo jiu-jitsu na Kyoto, lá no Rio de Janeiro, passei por times de futebol lá em Ipatinga, no Rio de Janeiro, em Vassouras, com meu amigo treinador Neto, um baita de um cara, e com isso eu fui criando a minha personalidade. E tudo que eu tenho hoje é graças ao esporte. Do fato de ter nascido, as minhas 2 faculdades que eu tive bolsa de estudo, a fisioterapia 100% de estudo graças à natação. Quando eu fui fazer medicina, eu tive lá a ajuda do time de futebol, que era nada, mas eles pagavam minha alimentação e ainda ajudavam no, né? no meu aluguel. Qualquer ajuda é bem-vinda. A gente sabe que para o atleta é tudo contadinho, né? Buscar um parceiro,
ter alguém que apoia aquele sonho, que vai investir, né? E nem todo mundo também, como parceiro, tem a condição de tirar a grana do bolso, né? Exato. Então, muitas vezes ajuda como pode, com serviço. E sabemos um pouquinho desse cenário, você falou da fisioterapia, da medicina, e hoje temos aqui o privilégio na mesa também a psicóloga, Pois é. Aline Borges, para falar um pouquinho da gente, o que a Aline hoje tem sentido e vivido na pele dentro da Wolf, né, como um cenário de construção, um cenário de posicionamento, e um cenário essencial hoje que se fala na saúde mental para o atleta, né? Sim. Conta um pouquinho, Aline, como que você caiu dentro dessa alcateia? Nossa, olha, primeiro foi um convite, né? Então, já venho de uma parceria aí de anos com o Felipe, treinamento e área mental andam juntas, ainda tem gente que acha que não, né? Que são corpos distintos, mas não, tá tudo interligado. E aí a gente fechou essa parceria, né? O convite do Ricardo Lobão, então fico muito feliz de fazer parte desse time, dessa alcateia. Saúde mental é sempre um grande tabu, né? Por mais que a gente fale sobre e aproxime isso dos atletas, ainda tem atleta que acredita que é o super-homem, que ele não precisa, né? Que ele é sobre-humano. Literalmente, né? E tem aquela mudança, aproveitando, né, do atleta, o indivíduo em casa e o atleta dentro da quadra, dentro do campo, dentro da água, aquele ego de competição. Muitas vezes eu acho que a gente vai falar um pouquinho disso e faz parte do desenvolvimento da plataforma. Eu, como fisiologista também, a convite do Ricardo Lobão, estou aqui para falar um pouquinho desse cenário como um todo, o que a gente vai usar para movimentar esse mercado e oportunizar de uma forma democrática a tecnologia e alto rendimento, como que o ego em relação ao atleta talvez atrapalhe e colabore, mas muitas vezes mascara aquela interpretação de si mesmo dentro da competição. Sim. Putz, você pode falar melhor do que ninguém o que a gente quer construir aqui, mas é literalmente não conseguir se identificar que ele talvez perdeu o foco dentro da competição, que ele pegou uma raia que ele nunca gosta de nadar naquela raia porque, sei lá, tem mais arrasto do cara que nada na raia 5 e ele já sabe... Ninguém quer ficar na raia do canto, né? E aí o atleta já sabe como que ele vai se preparar dentro dessas condições, né? Ontem eu estava escutando o Gustavo Borges conversando com o Nicolas, campeão mundial, né? Nicolas Santos. Nicolas Santos. Eu já tive o privilégio de Fantástico. acompanhar o Nicolas treinando com o Id Marino, que hoje tá na Carolina do Norte, lá no Athletic Lab. E, cara, assim, se tem um exemplo de atleta e longevidade, quando a gente olha em resultado, o Nicolas apresenta isso muito bem. Outro dia, por casualidade, eu fui pegar alguns números do que tem lá de 2006 a 2014. Você olha o Nicolas em brasileiro, em Correio, em Mundial, em Copa do Mundo, o nome dele tá sempre lá no cronômetro. Você fala, cara, tem alguma coisa diferente ali. E o cara não machuca, o cara conhece. E o atleta constante, né? Exato. E puxando um pouquinho a sardinha para o seu lado, ele foi para o Mundial, ele estava contando essa história, foi para o Mundial e de repente lá no evento colocaram um coração, bum bum, bum bum, bum bum. E ele falou que ali no balizamento aquilo começou a desconcentrar ele. E ele era favorito, perdeu a prova, nadou muito mal. E aí ele falou, ele teve ali um estalo, ele falou assim, peraí, um som não pode me atrapalhar. Sim. E aí ele procurou a psicóloga do esporte e fez um trabalho com ele fantástico e mudou os rumos, o caminho dele, a vida dele. Sim, e normalmente o atleta busca a gente para resolver um problema, né? Infelizmente, são poucos os atletas que vêm no auge, talvez. Quero focar em performance, quero me desenvolver, né? É um pouco diferente da área do treinamento. Ele já chega com, vamos treinar, né? Então, conosco é sempre uma ideia de tenho algo a melhorar. E tem que melhorar rápido. Não tenho tempo para ficar aqui fazendo terapia e muito tempo e muitas sessões. Sim. Então, a gente sempre tem um trabalho muito dinâmico com os atletas e algo com começo, meio e fim. Porque senão não adere, o atleta não fica. Então, de formas gerais, a gente fala de esporte, a gente fala de ambiente, a gente fala de suporte, de oportunidade. Mas
o que o esporte trouxe de oportunidade na vida da Aline, na formação dela, né? Porque o Lobão vem da natação, Nossa. eu vou falar um pouquinho sobre o todo pra gente depois desenvolver, mas eu quero escutar de você, porque assim, a gente falou do atleta de natação, eu sei que você tem atletas que concorrem a índices olímpicos, paralímpicos, que podem estar também hoje em cenário olímpico, e o que a Aline hoje, a Aline na vida dela, no momento Sim. Aline Borges, ela pode levar para Aline dentro da Wolf como a Up for Win. O que ela consegue agregar? Qual que é o histórico que pode trazer ali mudança? Olha, vou tentar resumir porque a história é longa, né? Não fala isso, que aí entrega a nossa idade. A história é Não, longa, começa pessoal. pelo nome, Borges, forte, né? É o nome Fortíssimo. de guerra, como Já tem... quem me conhece há muito tempo sabe, Tem uma né? responsabilidade por trás aí. Sim, mas eu não sou parente do Gustavo Borges. Primos distantes, Todo talvez. mundo me pergunta isso. Gustavo, adoraria te conhecer pessoalmente, mas nós não somos familiares. É isso. Então, comecei lá na natação, olha só. Comecei uma criança gordinha que precisava emagrecer. Basicamente é isso, né? Então, na minha família ninguém praticava esporte. Chegou um médico, falou: "Mãe, sua filha precisa emagrecer. Bota ela para fazer esporte que vai ficar tudo ótimo." Olha, eu vou falar aqui entre nós e já quebrando esse clima, tá? Mas não vamos perguntar um ano. Mas assim, um médico naquela época que teve essa visão, que teve esse posicionamento, com todo respeito à expressão, muito obrigado. Porque exercício e movimento é saúde e transforma. Com certeza, né? Eu não sei o nome, mas doutor, se você estiver por aí ainda, muito obrigada, fez muita diferença e foi só a porta de entrada para outros esportes. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa e nessa coisa de ser muito curiosa, eu sempre quis experimentar várias coisas e eu fui me descobrindo em outros esportes. Fui jogar futebol, fui fazer handball, continuei na natação mais um pouco. Então, eu sempre tinha ali algumas dobras de treino e sempre sendo também uma aluna nota 10, porque a cobrança em casa era bem forte, né? O histórico de casa era... Não, o esporte talvez não faz parte da vida, como foi no início ali, que Sim. nem era um incentivo, né? E aí, de repente, quando você vê, você tem que equilibrar os pratos da vida, né? Super, muitas questões, né? Então, essa cobrança acadêmica... Tinha um pouco em casa, mas vinha muito de mim, né? Da minha personalidade, também como filha primogênita. Eu sempre cresci com essa ideia de dar o exemplo. Então, tinha muitas questões. Fui fazer Muay Thai um pouquinho mais velha, então queria essa... Sentir um pouquinho mais de dor. Foi numa Então, numa porque época eu que eu... respeito muito o pessoal das artes, porque Olha... assim, eu já pratiquei jiu-jitsu um tempo, graças a um amigo meu de faculdade, o Guilherme, que trabalha ainda hoje com jiu-jitsu, chegou a fazer sul-americano pela Grace, e assim, eu vivi um pouquinho do jiu-jitsu e judô também, Sim. como era antigamente nas escolas, só que assim, os de confronto direto, quando a gente fala, né, Muay Thai, boxe, kickbox, cara, eu admiro, porque assim, é uma resiliência. Super. Quando chega em nível de competição, que o negócio é diferente. E tem uma parte interessante que são os rituais, né? No Muay Thai eu tive o prazer de ter o professor Nino, que foi o meu mentor, e ele trazia não só a importância da respiração, em você condicionar isso no seu golpe, usar a respiração a seu favor, mas a resiliência da modalidade. Então, muitas vezes você chegava com uma emoção ali no treino e ele te mostrava que aquela emoção não era para estar ali. Aquela emoção era de fora, era outra coisa. Então, com muita sabedoria, com muito cuidado, ele ia demonstrando isso. Depois fui para corrida de rua, então também fui me aventurar um pouquinho, né? Morando em São Paulo, a gente vai correr, tem que correr na rua. É um esporte democrático, né? Super. Eu acho que Super. talvez Bota um tênis no pé e vai. Talvez né? há uns tempos atrás, não tanto com a tecnologia, com as redes sociais, com a preocupação que a gente tem, era um pouco mais democrático, mas é porque hoje a tecnologia está evoluindo muito. Então hoje a gente encontra materiais de corrida esportivos de alto valor agregado de mercado, mas porque a tecnologia é diferente. Seja no cabedal, seja na entressola, seja na fibra que tem, na placa que é de carbono, que é de torsion. Então assim, mas se tem uma coisa que mais cresce em relação ao esporte no Brasil, é a corrida. Só você pegar os números hoje, a Brasil Runners posta todo ano um levantamento e vem crescendo todo ano.
E o mais legal, essas pessoas se preparam da forma certa para correr? Olha, Então, tem uma frase não clássica, começa se preparando, né? Eu costumo dizer que começa com uma emoção forte ou uma necessidade, às vezes, de fugir de um problema. Eu tive o privilégio de trabalhar 1 ano e meio dentro da Quark. Abraço João, Anderson Caveira e Edu Run. E acredito que da faculdade para a experiência com o Edu, que foi meu colega de sala, que maratonista, corredor ace, que já tem um vasto histórico, uma das coisas que a gente sempre batia na tecla é a corrida, ela é de certa forma hoje essencial, o trabalho aeróbico para seja lá qual é o atleta, ainda mais para o atleta que busca um endurance, mas, como diria o Michael Boyle, é importante se preparar, se condicionar para correr, não correr para condicionar. Sim. Então, a gente tem uma pirâmide de performance, a gente tem testes, a gente tem toda uma preparação, uma prevenção com essas pessoas. Mas aí a corrida fez parte da vida da Aline e o que a gente quer saber é: você se preparou para correr ou correu para se preparar? Conta um pouquinho como é que foi. Não, eu comecei emocionada. Eu só colocava o tênis no pé e falava, vou chegar naquele poste. É isso. Vou correr mais rápido hoje. Então, foi uma fase em que eu precisava ter uma sensação de liberdade. E aí, quando eu conto essa parte, as pessoas entendem a minha necessidade de correr, né? Tinha que se soltar, você tinha que fazer alguma coisa que ninguém te segurasse. A corrida te traz isso. Sim. Mas aí eu não parei na corrida, né? Fui para um novo desafio, me encontrei no CrossFit, então muito do que eu fui aprendendo na minha vida com outras modalidades, aquela brincadeira juntou que repertório a gente para sabe tudo, que, né? às vezes o box não dá conta, então você deixou de correr no parque para correr na rua. Pois Eu tô é. brincando. Saí da esteira na academia, fui pra rua e depois continuei correndo na rua. Não, né? brincadeiras à parte, mas a gente sabe que o box não dá conta e você vai falar um pouquinho mais do Sim. CrossFit porque sua experiência é vasta na modalidade, que é uma modalidade mista e complexa e eu admiro, já participei um período, já vivenciei também, então assim, a gente brinca, mas tem uma complexidade por trás do CrossFit que precisa, de certa forma, ser estudada, porque é uma modalidade integracional, que tem várias e várias capacidades Sim. ali. Então, olha só, a Aline nadou, a Aline lutou, a Aline jogou bola, a Aline jogou handball, a Aline correu. Joguei vôlei e basquete também, só que a Não, altura mas peraí. não me prevalecia. Vamos deixar gente, isso. Vamos deixar Bom, no isso. vôlei vocês já sabem que eu era líbero, né? Porque a pessoa tem 1,60 m, então não tem o que fazer. né? Aí não tem milagre. Talvez a Wolf consiga produzir alguns milagres daqui pra frente. Vamos entender esse cenário. Ou ótimos líberos. É isso. Ótimos líberos, eu sou Então, muito assim, boa. Exato. Reação, ó. Esse tempo de reação. Vamos essa ao tomada nosso de decisão, exemplo. Essa antecipação. Vamos ao nosso exemplo, Sim. né? A nossa escadinha, campeão, melhor jogador, Sim. né, do mundial, Não, o cara temos a fantástico. Fabi também, né? Que era um exemplo ali de resiliência e que se posicionava muito bem atrás da linha ali com as meninas naquele período do mundial e nas Olimpíadas Sim, também. um que ótimo exemplo. São dois livros assim que mostram que o esporte é democrático. O Exato. esporte é democrático. E o que é mais prazeroso é ouvir que a Aline pegou tudo isso e colocou na rotina dela. E CrossFit hoje faz parte da sua rotina, que eu saiba. Faz parte da minha rotina. Eu pratico de 5 a 6 vezes por semana. Respeito um dia de rest, porque a gente precisa, o corpo pede arrego, né? A gente tem que dar uma descansada. E hoje me traz uma complexidade que são os desafios, principalmente dos movimentos ginásticos. Então, a gente está falando de movimentos de corpo em suspensão, muita rotação de ombro, e que foi uma modalidade que eu não tive na minha infância. Então, talvez, se eu tivesse esse histórico na minha infância, fosse um pouco mais simples hoje. Entre os médicos, né, acho que é importante a gente falar, existe aí um certo preconceito, uma rebeldia em relação ao CrossFit. E eu estava estudando, estava lendo, e se você pegar o número de pessoas que o CrossFit tirou do sedentarismo e movimentou essas pessoas, Que é bizarro. é infinitamente maior do que o número de pessoas que se machucaram fazendo CrossFit. Vou falar. Então, é um esporte que, na verdade, eu já ia até falar isso,
o esporte não é que ele muda a vida, ele constrói vidas. Né? Sim. Você, dentro do esporte, aquela pessoa que estava em casa, sem perspectiva nenhuma, foi para um boxe, conheceu um grupo que ali você é abraçado. Sim. De saúde, pessoas coesão que se de alimentam. grupo é muito forte, Exato, né? Isso sim. motiva a pessoa a voltar, estão ali né? pelo mesmo objetivo, né? Sim. Que é melhorar. Exato. E cada um tem o seu a melhorar, Sim. mas é melhorar. E aquela energia, né? Como um todo, aquela energia, ela, Tá vendo? de É formas energia. gerais, É pô, nem energia. brinca. Eu tô aqui movimentando, E não aí, paro quieto. e aí a gente vem para o beach tênis. Olha quantas pessoas o beach tênis tirou também do sofá. Abraço, Sim. Juca, Renata, Marcão, Gustavo, Guto, Isa, Cindy. Mano, tem um monte de gente hoje que Jean, o beat, Jacaré. pô, que o beat abraça e não só abraça, como transforma a rotina, como a gente falou, Exato. transforma a vida dessas Pessoa pessoas. que estava lá no sofazinho de meia, né, cachecol, comendo Deus. batata frita, refrigerante, pastel. Cara, a É. pessoa tirou a roupa, tirou a meinha, foi lá, botou o pezinho na areia, sol. Cara, olha Não, o que e aí o a gente esporte fala faz. isso, né? Sol, ciclo circadiano, Sim. exposição ao sol, benefício aos ossos. Então, cara, olha o tanto de coisa que a gente oportuniza com o esporte. Então, o esporte ele é fantástico e vou te dizer que ele traz, falando sobre a parte dos valores, né, que a gente estava comentando um pouquinho, a formação do indivíduo. Então, quando nós falamos de conduta moral, ética, fair play, gente, é para a vida, não é só para o esporte. Sim. Eu não tenho dúvida que uma pessoa que é uma boa jogadora, uma boa atleta, com certeza ela é um ser humano diferenciado. Eu não tenho dúvida. A gente tá vivendo um momento no Brasil agora, independente do que vier ao ar aí que a gente tá vivendo, então força ao povo do Rio Grande do Sul. E a gente tá vendo muitos atletas lá batalhando para poder dar suporte. Então acho que a Wolf tem, e aí o nosso querido Dr. Ricardo tá na pauta ali, Não, a Wolf tem um Seguindo desses o protocolo. valores, exato, é medicina, né? Um desses valores muito fortes que é essa união, né? Esse Sim. fair play, esse momento de estar aqui para corroborar de fato. Então, assim, Pedro Scooby, Thiago Maia, esses caras que estão lá utilizando do que eles têm de capacidade física, oportunidade de estrutura que o esporte deu para eles. Então, assim, vi Pedro Scooby no jet ski dele indo para cima e para baixo, resgatando pessoas. E Sim. ele falou também um papel importante da medicina, que no caminho para lá eles encontraram um médico. O médico distribuiu o remédio para lectospirose, porque assim, a água ali, cara, infelizmente, bicho morto, sujeira, lixo, é o que ele falou. E, infelizmente ele teve que estar ali em cima do jet ski e ver corpos passando. Então, o que o esporte gera, né? E o que a Wolf vem para transformar com essa resiliência, com esse valor de humanidade, Sim, e com é essa de arrepiar, oportunidade, né? Tem um outro fator, né? Quando nós falamos sobre situações traumáticas, né, e grandes catástrofes, o esporte ele também prepara o seu corpo e a sua mente para lidar com essas dificuldades, né? Então imagina, uma pessoa sedentária, eu sinto dizer, mas essa pessoa morre numa situação dessa. Ela não consegue. vai depender da ajuda. Ela vai depender isso da é ajuda, real, ela não tem vai essa conseguir ainda, né? carregar o filho, ela não vai conseguir se carregar muitas vezes, né? Tempo de ação, volume nadar, de oxigênio no pulmão, coordenação motora. subir em cima de algum lugar, né? Eu falo isso arrepiada, porque é duro e infelizmente a gente tem que levantar essa bandeira. E né? aí a gente vai para um negócio importante. Bom, o atleta é o cara que desenvolve o corpo, é o cara que é Sim. estimulado todos os dias Ao limite físico, né? exatamente a desenvolver o corpo humano, a espécie humana. Então esses caras, Pedro Scooby, naquelas ondas gigantescas, o cara teve que nadar muito, tomar muito caldo para O Scooby tem Sim. uma história que teve um campeonato que ele foi mundial que ele quase desistiu de surfar, porque assim, ele tomou literalmente um caixotaço e ficou desacordado, poderia ter morrido, Sim. ficou um tempo submerso. Então assim, cara, E aí você pega a biologia dessas pessoas, cara, o esporte está ali para desenvolver valores,
e tudo que existe ao redor, principalmente o físico desses caras. Sim. E aí o cara saiu lá do Rio de Janeiro, foi para o Rio Grande do Sul, e aí... Abriu mão da rotina dele, abriu mão talvez dos treinamentos, abriu mão da família para estar lá lutando por uma dor. E isso é o atleta no dia a dia. Então, Exato. ele literalmente fez aquilo que ele faz todo dia. Sim. E aí você põe no papel, volta um pouquinho no passado, aquelas pessoas que falavam que treinar é coisa de vagabundo. Né? O cara não quer trabalhar, o cara quer surfar o dia inteiro, o cara quer treinar, só pensa nele, só pensa no corpo dele. Porra, o cara saiu da casa dele, foi lá pro meio da enchente com jet ski. Pô, os caras estão dando um show. Na verdade, show em todos os sentidos. Em salvar coisas que eles já fazem ali no mar, né? A forma que os caras estão se locomovendo, a estrutura que eles estão, a logística. Cara, fantástico. E o esporte, ele dá isso pra gente, né? Sim. O esporte é daquela criança que começa o esporte a construir sonhos, a desenvolver a personalidade da pessoa. Um atleta, dificilmente, ele não teria coragem de ajudar o próximo. E esses caras estão mostrando isso. Na verdade, eu até preparei uma lista aqui porque seria muito injustiça nossa. Sim. Eu fiz ali, baixei ali alguns nomes que estão com ele. Pedro Scooby, o Lucas Chumbo, fantástico. Yankee Noronha, Michele Bollins, Fabiano Tisso, William Santana, Felipe Cesarano, Alemão de Maresias, Ian Cosença e outros voluntários que estão com ele ali. Me parece que é mais de 20, 30 pessoas que estão de jet skis ali. Né? Aí, não só eles, vamos lá, vamos ser justos. Tem o Thiago Maia, o Kaique, o goleiro do Grêmio, o Lucas Alário, atacante argentino, tá lá. O Lucas Leiva, que é do Sul, que tem história da seleção brasileira, na Itália, ele fez vídeos, está fazendo forças-tarefas para reconstruir a cidade de Natal. Exato. O Diego Costa, Neymar, também, que estão lá. Na verdade, o Neymar ele não foi, mas, pô, processo o cara... de habilitação, né? O cara deu uma estrutura, ele ofertou ajudou... O que ele conquistou com o esporte, o que ele conquistou com o esporte, ele pegou aquela estrutura que ele conquistou através do esporte e tá ali literalmente provendo para conseguir fazer com que as pessoas tenham esse suporte para se sair melhor de uma situação que é uma catástrofe. E o que falar dos atletas do remo que deixaram de ir para o pré-olímpico para estar lá? Que é o Aleph Fontoura, Evaldo Becker, Daniel Lima e Pedro Tolterheim. Desculpa se eu falei errado. Mas, cara, vocês são fantásticos. Isso daí é o que o esporte proporciona. O cara deixar de ir para as Olimpíadas, o cara se preparou isso a vida inteira. Não foi 4 anos, na verdade. Ele foi estimulado desde criança. Um ciclo olímpico. Exato. E o cara deixou de ir para lá para ajudar. Isso daí, na verdade, eles são exemplo para todos os humanos. Sim, e de verdade, até pensando um pouquinho, né, em comitê internacional e tudo mais, eles vão abrir uma exceção, né, gente? É uma catástrofe. É um apelo, né? porque é uma catástrofe. Precisamos dessa compreensão acima de tudo. Sim. E eu acredito que não existe espírito olímpico maior. Espírito olímpico maior do que corroborar com a melhora e o suporte da sociedade. Então, assim, os atletas recebem aí patrocínios, alguns nem tanto, e tem tudo isso para conseguir dar o retorno, conseguir construir. Então, assim, muito obrigado a todos que estão participando dessa corrente do bem. A Wolf traz aqui esse primeiro momento para agradecer, mas uma coisa que fique claro para todos nós é que os valores de vocês que estão aí nessa luta é muito similar aos valores que esse projeto vem tomando corpo e espaço. E que exemplo, que legado, né? A gente fala tanto em legado. Qual é o legado que isso vai deixar? Pô, esses caras, eles vão ser lembrados pro resto da vida. E é um momento que, assim, eles nem conseguem contabilizar a importância do que eles estão fazendo, eu acredito. Exato. Porque é isso que a gente falou. Eles estão fazendo o que eles fazem todo dia como um atleta. Eles estão abrindo mão da família, eles estão transpondo os limites deles e estão em situações de risco, porque você pega um corredor de 100 metros, ele tá numa situação de risco, numa queda ali, num entorse. Você pega um Pedro Scooby da vida... Numa contaminação, né, gente? Olha. Não, e lá é um negócio assim... E aí, a pergunta que fica,
Você queria ter um filho igual a esses meninos? Pois Eu é, acho né? que o Brasil tem uma vantagem, aqui, ao meu ver, né, e posso trazer para todos, o Brasil tem uma construção e uma vantagem genética com essa nossa miscigenação. Exato. Ao mesmo tempo, também tem algumas desvantagens pelo nosso regionalismo e a expansão que a gente tem de território, que com certeza vai ser um desafio que nós, como empresa de tecnologia e inteligência artificial, que busca padronizar, oportunizar, construir e desenvolver processos para conseguir coletar atletas e talentos que estão fora desse funil, que com Exato. certeza a gente vai conseguir de uma forma fazer com que o Brasil atinja um outro patamar com aquela preocupação que a gente tem, tipo, a gente não pode mais ser um país que é pentacampeão do mundo falando em futebol e entra em listas como o American College Sports Medicine, entre outras listas que a gente tem da Sociedade Americana de Coração, como o país que é analfabeto motor. Pois Então, é. assim, analfabeto Isso é muito motor, sério, né? sedentarismo. Então, assim, ó, acima de tudo, o incentivo das prefeituras, dos colégios, dos treinadores, do atleta que atingiu alto nível e vai virar treinador, do atleta que atingiu alto nível e vai desenvolver um instituto. É essencial a presença dessas pessoas, porque elas vão construir novos sonhos a partir da vitória delas. Sim. Exato. Então, a UOF nasce com esse propósito de construir sonhos. E a gente estava falando sobre construir uma educação, um país, um mundo melhor para a gente. Na UF, a gente vai dar essas oportunidades para os atletas, eles vão ser avaliados pelo fisiologista, pela Fisioterapeuta, pela médico do esporte, psicóloga. psicólogos, nutricionistas. E Time completo. Exato. Vambora, E porque... com esses resultados deles, vai construir o perfil deles. Exato. Só que importante, esse perfil, para ele criar destaque, ele vai criar um score. Esse score vão criando-se pontos, né, com a performance dele. Um dos pontos importantes é que ele vai ter que estar na escola para ganhar pontos e notas boas. Então, com isso, a gente, além de construir valores, a gente mudou a história do nosso país. E temos uma condição muito Sim. importante falando aqui, né? Eu acho que o Ricardo viu essa época, a Aline também, mas hoje pouco se fala, talvez, dos interclasses, Exato. que eram Pois era tão jogos legal, regionais. né, gente? E hoje, a maior preocupação que eu tenho com a tendência dessa nova geração, eu já me perdi entre os milênios, os Z, geração X, eu já tô perdido nessas tendências, mas a maior preocupação é que a gente vai conseguir conectar a tecnologia com esses talentos que às vezes estão presos numa tela. Porque a gente tem não só os esportes de alta tecnologia, mas como a gente tem perfis a serem traçados. Então, assim, a gente está no esporte como um Brasil, que a gente sabe que talvez o tênis de mesa ou tênis de campo, né, o tênis de quadra ali, ele tenha difícil acesso. E a gente vê vídeos, assim, de pessoas jogando na África em condições mínimas. Então, o que a UOF, de certa forma, quer construir? Às vezes eu tenho um menino que ele tem um perfil, uma envergadura, um reflexo oculomotor, que através da nossa tecnologia, através dos nossos aparelhos, a gente vai traçar esse overall e por mais que ele pratique futebol, o perfil dele às vezes casa com o tênis. E falta só oportunizar. Sim. Exato. Então, assim, eu, Felipe, como fisiologista, apaixonado por esporte, sempre vivi esporte, de pai que foi remador do Flamengo, de mãe que jogou como líbero por causa da estatura na cidade dela, em São José do Rio Preto. Fui incentivado ao esporte sempre. E no colégio, judô. Depois, chegou um determinado momento que eu preciso fazer mais movimento. Por quê? E aí agradeço meus pais, minha família, meu pediatra na época que deu todo o suporte, porque eu atingi a obesidade infantil e bati ali meus 400 milimols de colesterol. Então, assim, uma criança de 9 anos de idade batendo 400 de colesterol, às vezes a gente tem um monte de criança aí que o padrão de obesidade não significa que os marcadores bioquímicos estão bons, certo, doutor Ricardo? Certo. Sim. Então, a gente tem várias respostas aí através do que é um suporte da UOF como fisiologista, que tive o privilégio de ter formações e oportunizado pelo esporte. Então, assim, chegou o momento da vida que você fala, ou vou fazer direito, porque quero trabalhar como agente de jogador de futebol e achava que era aquela maravilha, ou vou fazer educação física.
E na educação física, quando você entra na faculdade, você se depara com um novo mundo, Sim. comparado ao que é o esporte. E as coisas foram me oportunizando. Então, assim, eu tive a oportunidade de logo cedo trabalhar com alta performance com o Ricardo Santos Caioá, que hoje ainda é preparador físico do Rei de Tênis, que através dele e através da Mona Brandão eu consegui conhecer o Rodrigo Polizurso, que hoje é preparador físico da Bia Haddad Maia, nossa maior tenista profissional. Então, meus parabéns por vocês, junto com o Rafael Pacharoni. Então, assim, né, eu admiro e tenho um carinho absurdo por esses indivíduos que fizeram parte da minha jornada. Além dos meus professores de faculdade, que eu falo que eu tive privilégio na época de estudar, talvez, Sim. no melhor corpo docente da FMU, incentivado por Ailton Figueira Júnior, membro da American College of Medicine, Rodrigo Gambaro, que hoje está na instituição da Federação Boliviana de Futebol. Então, eu tive ali alguns bons padrinhos, alguns bons coaches, alguns bons mentores que fizeram com que a gente construísse esse cenário para estar aqui hoje presente. Que conseguisse entender a importância que é o todo do atleta. Que o dormir bem, as dores, o histórico familiar, a interpretação E a dele história, com ele né, mesmo, dessa pessoa, né? é essencial. Isso é algo importantíssimo, porque a escolha da modalidade também tem a ver com dar oportunidade, com o que você teve acesso ou você não teve acesso. Vou te falar, né? eu, por mais que vivi muito futebol, tive o privilégio de passar em categorias de base, Corinthians, Juventus, Nacional, cara, eu acho que se tivesse me entregado talvez ali alguma raquete, eu comecei a pegar na raquete muito tarde. E eu brinco assim porque talvez um dos amores recentes e um dos privilégios que eu tenho é de ter conhecido o beach tênis, como o Ricardo falou, que é Sim. altamente democrático, cara. É altamente democrático. Então, assim, por mais que você, óbvio, para você atingir bons resultados, você precisa treinar de verdade. Se Sim. alimentar bem, cuidar bem, levantar peso, brincadeiras à parte, às vezes nem tanto, fazer mais repetições. Então, a gente vai falar depois de perfis. Mas a maior preocupação é que, cara, oportunidade. Então, para muitos, oportunidade é privilégio. Pois Mas o que é privilégio num país como o Brasil imenso? É muito pouco. E é importante falar sobre a iniciação esportiva, né? Sim. Então, as crianças. Hoje, as nossas crianças têm um futebol como iniciação. Sim. Né? Elas não são incentivadas a agachar, a correr, quando a gente fala do atletismo, com todas as provas de atletismo. Então, ainda elas são privadas desses primeiros movimentos, né? Que vão ser importantes na vida dela. Então, a gente continua formando as mesmas questões, né? Exato. Agora, se a gente coloca acesso para essas crianças, para que elas escolham qual a modalidade que elas querem vivenciar, qual vai ser o futuro, a história já muda. Saiu um estudo muito legal que você trouxe agora recente, que é exatamente sobre essas 11 habilidades mentais, né? Sim. Eu acho que eu te compartilhei, você viu em algum momento também, a gente comentou. E uma dessas habilidades mentais, interpessoal, é a conexão com o treinador. E Sim, às vezes importantíssimo. é muito importante num país como o Brasil, que é um país que o investimento ao esporte talvez seja escasso. Investimento em educação não dê conta da demanda. O que a gente tem, às vezes, no cenário atual, você já presenciou isso, Lobão já presenciou isso, eu já presenciei isso, são profissionais, talvez com sonhos frustrados, com expectativas baixas, por conta de um país que tem uma desigualdade abrupta e acabam transferindo essa responsabilidade ao atleta, ou acabam transferindo essa dor ao atleta. Então, Lobão, imagina o seguinte, no questionário de dia a dia, o atleta mostra sem dor, dorme bem, come bem, urina boa, teste de salto bom. Mas e o questionário de humor? E aí? Como é que anda, né? E por que anda? Porque muitas vezes o atleta ele não tem acesso a isso. E vamos ver, uma coisa que limita o esporte no Brasil. Bom, o menino foi lá, nadou, mas não conseguiu índice para as Olimpíadas. Sim. Pô, será que esse cara não tem mais-valia? Aí o cara para de nadar. Ou o cara não conseguiu um índice para o campeonato estadual ou para o brasileiro, o técnico já para de dar aquela atenção para aquele menino
e só dá atenção para o menino que está lá ganhando tudo. Então você acabou de tirar um atleta. Aí ele vai parar tirou a motivação daquele menino e ele ficou lá de canto. A Wolf vai pegar, avaliar esse menino. Vai examinar ele, vocês estamos lá avaliando ele. Como um todo, vamos preparar esse menino e mudar a chavezinha dele. Falar assim, o que você precisa para você chegar lá? É isso. Sim. Brincadeiras à parte, né? Mas às vezes a gente não submete, por exemplo, um adolescente a um teste de taxa metabólica basal. E aí isso é feito junto com o nutricionista do nosso time, da nossa equipe. E a gente vê que o coeficiente desse atleta respiratório, ele é mais durante treinamento, dentro de alguns períodos, junto com o teste ergométrico, voltado para carboidrato no seu metabolismo do que proteína. Qual que é o cenário que está sendo construído por base disso? Porque uma coisa é ter uma equipe multidisciplinar. Outra coisa é a Wolf ProLink, que é um Sport Showcase, ter a interdisciplinaridade dos dados. Sim, que é o grande desafio das equipes, É o grande desafio né? das equipes e é o grande desafio e diferencial da nossa plataforma. Do nosso tão sonhado sonho. Então quer dizer que aqui, bom, a gente sabe que tem grandes equipes no Brasil que tem essa estrutura. Sim. Né? Temos laboratórios que têm essa estrutura, mas essa estrutura fica guardada para eles, só para os atletas de ponta dele. O time de futebol, só ali, o profissional. Agora, e o restante das pessoas? Como é que você vai se desenvolver a partir ali dos seus 12, 13 anos? Qual que é o caminho para você conhecer o seu corpo e estimular ele da forma correta? Então, vai lá, faz o seu cadastro, vamos examinar esse atleta, vamos mostrar para o técnico dele qual que é o perfil desse menino, Acho e que ele vai se desenvolver. Isso é muito legal, né? De trazer... existem várias plataformas que hoje em dia a gente usa para cuidar do atleta, para monitorar um atleta, mas um diferencial que a gente tem é como protocolos direcionados dentro da modalidade, associado a valores de cada uma das competências dessa equipe interdisciplinar. Então, a maior preocupação que a gente tem é mostrar para os técnicos, para os atletas, para os empresários, para os clubes, que nós vamos colaborar de fato com essa facilidade nesse processo. Porque às vezes eu tenho uma realidade de que o clube tem menos orçamento e não tem uma plataforma de força. Ou o clube tem uma certa dificuldade com relação ao cronograma e não consegue colocar um psicólogo ali dentro da rotina por conta das viagens. Então, quais são os trabalhos, quais são as ferramentas que a gente tem? E essa é a grande vantagem. Utilizar a inteligência artificial a nosso favor. Que aí eu puxo de novo para o American College, né? O top 1 dos trends de 2024 para esporte e medicina são aparelhos e tecnologias. Além de plataformas e treinos online, que é o número 9. Mas a gente está literalmente olhando para o futuro. Exato. E aí vem um fator. Pô, mas e essas informações vão ficar guardadas aonde? Será que vai ficar expostas assim para o mundo inteiro? Vou pegar o atleta do Felipe e vou expor para o mundo inteiro? Não. A gente tem uma preocupação duas, né, muito fortes. Proteção de dados, então toda a plataforma ela tem ali várias e várias chaves desenvolvida pelo Azul. Sensíveis, né? Dados sensíveis da saúde. E dados que só vão ser literalmente expostos e liberados conforme os responsáveis. Seja um empresário, seja o pai do atleta que é menor de idade. O técnico. Quem o atleta liberar a chavezinha ali para ele. Exato. Então, vamos lá. Vamos colocar aí o presidente do Real Madrid, o empresário do Real Madrid, está procurando um zagueiro de 1,98 de altura, que chuta com a perna esquerda, tanto de velocidade, tanto... Aí ele vai entrar no perfil Na verdade, o algoritmo vai jogar para esse menino. Com um clique ele vai achar os o menino. Os filtros ele já consegue selecionar o perfil. E aí ele vai ter que pedir permissão para esse atleta, para ele ver os seus dados sensíveis. Isso é muito legal, porque eu conheço vários e vários atletas que às vezes perdem a oportunidade por falta de visualização. Não só visualização de equipes e clubes e empresários, mas visualização do tipo assim, não tô num clube talvez grande, num clube de renome, mas a minha contribuição lá no GPS para sprints, a minha contribuição lá no basquete para
rebotes ofensivos, tem sido melhor ou tão quanto aquele atleta que tá lá posicionado. Então, assim, Sim. pô, esse cara, no fim das contas, esse atleta, essa menina, esse rapaz que vai ter lá os seus dados facilitados pela tecnologia nos polos que a gente vai ter pelo país e tudo indica que pelo mundo, a maior preocupação é com que esses dados gerem uma pontuação, que é o nosso Exato. overall. Exato. Então, assim, brincadeiras à parte, mas a gente gosta de fazer analogia. No país do futebol, a gente vai usar os jogos de videogame como o UFC 24, o nosso antigo FIFA. Então, assim, tem lá a pontuaçãozinha. A gente talvez vai ter atleta lá sub-16 que vai ter índice de atleta sub-20. Sim. E, pô, isso é fantástico pro atleta. Mas será que isso, na cabeça do atleta, se ele chegar no profissional onde tudo iguala, isso foi uma vantagem? Ou ele tá se preparando para esse cenário? Porque eu já vivi essa realidade de ver atletas despontando no sub-15, no sub-17, equilibrando no 20 e, ué, cadê ele no profissional? Cadê a psicóloga do lado Pois dele? é. Tem Essa muitas é a questões, preparação. né? Fisiologista, cadê? Então, assim, se O eu consigo autoconhecimento. interpretar, se eu Sim. consigo interpretar que ele tem essas vantagens e esses benefícios, olha o tanto de coisa que eu já posso prever, ou melhor, planejar. Exato. E tem um fator muito importante, né? Toda vez que a gente faz essa virada de faixa etária, né? O que acontece? A gente tem uma movimentação ali cerebral que muda, né? Uhum. As preferências, as escolhas, as opiniões, tudo isso. E a gente precisa lembrar que quando esse atleta também vai se profissionalizar, ele vira um adulto. Sim. Então essas escolhas mudam e a questão do trabalho, do dinheiro fica muito mais forte. Então, peraí. Muitas vezes tem evasão por isso. Olha só, a gente tá de forma totalmente natural construindo a nossa ideia e trazendo para você a realidade do processo. Mas a minha preocupação é, a Aline já cutucou um ponto sensível e a Wolf vai cutucar com vocês oportunidades e posicionamento. Mas o que a gente está conseguindo entender agora é que o nosso papel é mostrar para o atleta quais são os desafios, problemas, porque a gente tem a solução. Quais são os desafios desses atletas? Olha lá, vamos lá. No Brasil, no mundo, quais são os desafios? Vamos dar um exemplo fácil. Copinha, Copa São Paulo aqui. Hum. Pô, eu acompanhei lá o time do Volta Redonda, cara, fantástico. História, ver aqueles meninos ali, eu falei assim, eu vou lá só para ajudar eles. E isso me trouxe para o esporte de novo. Você foi convidado? Fui convidado pelo técnico Neto e o presidente do Volta Redonda. Um abraço aí, pessoal do Volta Redonda. Voltamos em breve com novidades, hein? E aí, eu tava lá, aqueles meninos cheios de sonho, a família deles. Pô, nem brinca, cheio de transformam sonho. vidas, né? E de repente os meninos caíram ali na semifinal. Acabou o sonho, acabou a oportunidade para esses meninos aparecerem na televisão, no canal aberto. Pera aí, não. Vamos quebrar uma historinha aí que o segundo lugar é sempre o primeiro a chegar por último. Não. Aqueles o último meninos. A perder, né? O primeiro a perder. Quem nunca ouviu, né? O último a perder é o segundo lugar. Pô, olha o tanto que você conquistou. Perdi por campeão. Pô, o que o campeão tem de diferente? Não, mas espera aí, vou trazer um ponto ainda. Esses meninos, eles acabaram de perder talvez uma oportunidade da vida, porque se eles chegassem na final, eles iam fazer um contrato com um grande time. Agora, se eles estão com o perfil deles examinado, tudo certinho, os dados dele lá na Wolf, esse menino vai estar numa oportunidade 24 horas para o mundo inteiro. Exato. Então, não é um campeonato de uma vida, porque aí ele completou a idade, não não é um pode mais holofote que muda a história, né? Não. A gente sabe Porque que a gente tá falando de um holofote, de uma câmera, né? Aí, acho que esse é um ponto muito legal. A nossa cultura baseada no resultado. Sim. A nossa cultura baseada no resultado torna o processo muito frágil. Porque o resultado, ele proporciona a oportunidade para... Vamos pegar um exemplo, Olimpíadas. Para você ser campeão dos 100 metros rasos, dentro das Olimpíadas, já com índice, você representa quanto por cento da modalidade? Exato.
Quantas pessoas praticam Se aquela você modalidade sabe, no se mundo? você sabe essa resposta, manda pra gente lá no Instagram. Ou se você for fazer esse levantamento, traz um pouquinho dessas preocupações, porque é isso que me Sim. pega. Tipo, a cultura baseada no resultado, no fim das contas, não é só o resultado que importa. Ah, o resultado ganha jogo, o resultado dá medalha, o resultado traz patrocínio. Sim, só que não é porque eu não venci que eu não conquistei nada, Exato. que eu não evoluí. Até porque quando a gente fala de uma jornada esportiva, tem muito mais derrotas do que vitórias. Matematicamente. Estou falando Eu vi um matematicamente. número do Rafael Nadal esses E olha dias. que a psicóloga falando de matemática, então vocês me Pô, ajudam, nem brinca, né? eu tentei fugir da matemática a vida Então, inteira e não, estamos aqui. essa semana em Estatística, especial, bioestatística. eu estava numa sessão com um atleta falando sobre isso. Ah, Eu falei, quanta abraço gente pro você atleta. deixou? Não posso trabalhar com os Jamais. nomes, né, gente? Mas ele já sabe que é com verdade, ele. isso é uma coisa, Quantos muito atletas importante. ficaram para trás, né? E ele tá no futebol, então o recorte é menor, chegou no profissional, mas não tá ainda naquele momento do holofote, das grandes A oportunidades. gente pega os salários, é menos de 1% que Exato. ganha valores estratosféricos. Vamos dar um exemplo aqui. Eu não fui para as Olimpíadas, não fui campeão brasileiro, mas eu tirei tudo do esporte que ele poderia me dar para eu dar uma vida legal para minha família. Não, Eu consegui Sim. 2 faculdades, eu consegui exemplos, eu consigo hoje ser bem-sucedido, graças a Deus, graças ao esporte. Sim. Ao meu pai que me empurrou lá na piscina e me ensinou aquilo. Né? A todos os técnicos o Chico Mansur da Kyoto, lá no Rio de Janeiro, eu lembro, ele falando, você precisa se comportar na escola, isso, não pode bater, tem que proteger os mais novos. Sim. Todos esses valores que a gente teve lá, e o Chico Mansur é um cara que esse daí ficou marcado na minha vida mesmo. Sim. Eu lá no Rio de Janeiro, na época, meus pais se separando, eu ali com 10, 11 anos, e o cara me dando valores, né? Era a única pessoa o único lugar que eu tinha para fugir era ali aquele tatame e o cara me passando valores. Ele, o Kraus, o Álvaro, os filhos dele, cara, que pessoas fantásticas. Talvez eles não saibam disso, né? Mas quanta coisa eu devo para essas pessoas. E olha o fator emocional, né? Era um lugar onde eu tinha esses valores, eu me encontrava, eu saía de uma realidade que estava dolorosa, que era o divórcio, né, dos pais. Então, o esporte movimenta muita coisa. Olha o fator emocional, o fator psicológico. E quantas crianças no Brasil e no mundo estão precisando de um refúgio? Estão precisando de uma quadra? Estão precisando de uma piscina, de um tatame? Sim. Né? A gente tem algumas realidades que a gente vê aí no esporte afora. E um caso recente que mostra que, tem total condição, tem total capacidade, mas talvez faltou estrutura, faltou valor, faltou desenvolvimento. É o John Kennedy no Fluminense. A última vez que eu vi o Fernando Diniz falando alguma coisa ali sobre ele deixou para a diretoria resolver os conflitos de horário com o John Kennedy. E a gente sabe que o futebol, às vezes o atleta ele vem de clubes onde ele só sobrevive pelo talento, e aí ele se posiciona pelo talento, mas quando chega lá em cima, se não tiver disciplina, não vira, né? Exato. Então, assim, por mais que ele renda, que ele produza, que ele efetive, a disciplina, o suporte, o Richarlison Pombo trouxe isso pós-Copa do Mundo, o quanto é importante a saúde mental, o trabalho mental. A gente tem atletas como o Lobão citou, o Nicolas em relação à comunicação que ele teve no Mundial. Então, tem vários detalhes aí que a gente vê que a estrutura, por mais que até quando eu chegue lá, ainda tem pequenas mudanças a serem feitas, estudadas e trabalhadas. E aí a gente pensa, qual que é a diferença entre o cara que venceu e o verdadeiro campeão? O cara que venceu, ele foi lá, ganhou uma prova, às vezes até injusto, um jogo meio que duvidoso, mas ele venceu aquilo. Ganhou, tá lá. Ganhou, né? ganhou. Mas agora, o verdadeiro campeão, vamos pensar nas pessoas. Sim. Os caras que abriram portas, os caras que não vão ser esquecidos. Ayrton Senna, Gabriel Medina, Gustavo Kirten, esses caras são campeões, esses caras não vão ser esquecidos. Eles não são só pessoas legais.
os exemplos dele, e aí vem um valor muito forte para a Wolf. Esses caras, talvez os profissionais, de certa forma, eles precisam da gente para a gente continuar a brincadeira, mas o exemplo deles, para a gente, é muito forte. Sim. Se eu pudesse ter aqui os dados do Gabriel Medina, a história dele sendo contada numa plataforma, quantas crianças no mundo não poderiam seguir o exemplo dele? Alguns valores de referência Sim. que a gente brinca que a ciência do esporte vem trazendo, por exemplo, aquele salto que o Cristiano Ronaldo deu contra o Sampdoria na Série A italiana em 21, ele cai em uma perna só e ele salta, se não me engano, do solo, né? Ele tem ali 70 e poucos centímetros, fora o contato que ele teve lá, ou Nossa. algo mais assim. E aí saiu essa semana, eu vi um vídeo do filho dele, jogando pelo Al Nassr no sub-14, sub-15, e ele salta como pai. Então, assim, a gente vai falar não só do exemplo, mas do potencial, da biogenética, do incentivo, Sim. do ambiente. Você falou da Bia Haddad. Olha que exemplo essa menina tem, mas quantas pessoas no Brasil vão ser incentivadas por ela? Talvez só aquelas pessoas que já estão jogando tênis, mas quantas crianças no Brasil não precisam, no mundo, não precisam da Bia Haddad, da história dela, do exemplo dela, da dedicação dela, qual o caminho? A gente sabe que ela é bem avaliada, a gente sabe que ela tem toda a estrutura da medicina esportiva. Sim, um bom monitoramento. Mas né? espera aí, o que vai ficar de legado da Bia Haddad? Será que ela não se importa? Será que ela Qual se que é o importa? overall da Bia Haddad? Não, e isso é para todos os atletas. Não, Será total. que você chegou num auge, chegou ali num topo? Cara, que milhares de crianças, por toda a história, podem seguir o seu exemplo. Quantas pessoas não vão seguir as frases do Ayrton Senna, a dedicação dele? Quantas pessoas hoje não treinam por conta de ver ele lá correndo na plataforma da Petrobras, no Rio, os treinamentos que ele tinha de flexão de braço? As coisas mudaram muito. Tá aí o Nicolas, nadador, que mostra pra gente. Junto com o Luigi, que eu citei, eles tiveram o Nicolas estava junto durante um bom tempo num negócio de educar treinadores, que é Elite Exato. Training. Então, assim, exatamente a educação vem dos treinadores. Eu acho que os treinadores hoje têm muito mais informação através da tecnologia, mas às vezes é isso que a gente traz, é subsídio, interpretação, tornar o dado de fato funcional. Porque sabemos que em campo é essencial essa especificidade, é importante demais respeitar a individualidade, Sim. mas acima de tudo essa transferência é fundamental desses dados. Pega o Nicolas. Pô, o cara nadou com Gustavo Borges, nadou com várias gerações Cielo, e o cara ainda continua nadando, se aposentou agora, mas teria mais ainda. Eu quero saber, qual é o segredo no Nicolas? Pô, ele fala musculação, ele o fala cara, da continuidade, o cara e treinou. ele treina de verdade. A parte da psicologia esportiva. verdade. O cara chegou a treinar, na época eram os treinos que eu fazia, de 15 mil, 20 mil metros por dia, que detona qualquer corpo. E aí o cara hoje terminou nadando 2.000 metros, 1.500 metros por dia. O Gustavo Borges dá risada. Eles falam sobre Gustavo Borges dá risada. O próprio Ronaldo Fenômeno traz isso, essa realidade do quanto eles corriam antigamente. Tipo, sei lá, ele vai fazer um treino igual o Cafu. A posição é totalmente diferente. Exato. Pois E essa informação do desenvolvimento, da percepção dele, cara, isso daí muda a humanidade. Muda a humanidade. Porque vários treinadores estão pensando nisso, mas a gente precisa de dados científicos, a gente precisa de informações científicas para dar continuidade. Então, o Nicolas é um exemplo para o mundo. Eu tive um exemplo que eu vivi graças ao Rodrigo Gambaro e depois o Rafinha, lá no Desportivo Brasil, no Shandong Luneng, trabalhando com os chineses, a gente tentando entender como equilibrar a minutagem do Sub-16, percebemos que tinha um atleta que jogava com algumas características e os dados dele de GPS no meio de campo. Só que os dados dele, as características dele, se posicionavam muito bem como lateral. E no fim das contas, no fim do intercâmbio, a gente fez essa transição, né, de forma saudável e orgânica, e o atleta começou a entender a importância. E assim, particularmente falando, ali fazendo parte da comissão, ele teve uma importância como lateral que ele não tinha como atleta de meio campo. E através dessa interpretação... E aí a minha pergunta,
Alguém chegou para ele e falou, você gosta de jogar nessa posição? Você já pensou em jogar em outra posição? Porque Então, às vezes tem atleta que é empurrado para posição, É. né? E tem atleta que escolhe aquela Não, por posição, é exemplo, diferente. numa E tem seleção, o atleta menino que não canhoto. se conhece. Se Tem já atleta joga que pra Pois lateral, é. Não, ele joga não pra conhece as é. extremo. suas habilidades e ele vai Pois para um é. lugar que não é o dele, que ele poderia estar sendo Sim. Sim. bem desenvolvido em outra parte, ajudando o time, mas ele não conhece as características próprias. Eu atendi um vale a atleta pena. recentemente com um perfil total de goleiro, e ele é goleiro, mas ele começou jogando na linha. Então, assim, Olha. você para pra pensar, envergadura, salto, massa musculoesquelética dele, todo o perfil, goleiro. Imagina esse menino jogando na linha, se ele ia, sei lá, um Peter Crouch, um Isaac, só que esses caras performaram em altíssimo nível. Será que ele tentando jogar na linha, ele vai ter tanta oportunidade como ele vai ter como goleiro? Pelas características. Será que ele vai ter aquele campo de visão? Aí vem uma avaliação da Aline. Será que naquela posição de meio campo ele consegue ter aquela visão ampla? Periférica, né? Sim, E a aí visão ele vai periférica. para lateral, cara, o mundo dele se abre. E agora, E as próprias habilidades Ah. psicológicas, né, psicomotoras. Muitas como vezes. goleiro, muda, né? O Exato. posicionamento. E tipo, tem o fator perfil, né? Perfil, Aham. personalidade. Muitas vezes você vai. Eu vou sair um pouco do goleiro, vou pegar o zagueiro, né? Boa. O zagueiro. Qual que é o perfil comportamental do zagueiro? Um cara mais comedido, um cara mais quietão, normalmente Mais resistente à dor. mais protetor, mais resistente à Que dor, gosta né? mais de atacar a bola, tem aquela voracidade por defender. O zagueiro é sempre proteção. Protetor. É o cara Exato. protetor. Protetor. Né? O que eu conheço de é quase um zagueiro urso, profissional, que né? você É olha e proteger. ele é família, assim, família, gigante, Exato. família. Diferente, sei lá, de alguns meia ou extremas que eu conheço, que assim, cara, ele bate asa, ele é do mundo, assim, tipo, é muito engraçado. É muito engraçado, porque você vê atacante que tem esse espírito mais fechado, aí você vai ver pra família, tem situações dentro do jogo que, pô, abriu, chuta! Sim, Entende? E aí tem sim. todo esse cenário de equilíbrio com E isso as que é habilidades. legal, a gente começar a discutir um pouco também desse perfil, porque aquela posição também traz um pouco da personalidade do atleta. Total. Não é por acaso que ele joga ali. Sim. Se ele fosse um cara mais expansivo, mais impulsivo até, ele jogaria no ataque. Ele seria um atacante, ele seria um lateral. No meu final de né? momento ali, mais no Juventus, eu jogava de extrema. Então, assim, hoje olhando pro meu Extrema ponta do cenário... banco. Ponta de banco, extrema ponta. Jogava ali de extrema esquerda. Nada, o técnico gostava de mim do Juventus. Brincadeiras à parte com o Caio. Mas, cara, a verdade é que eu não sentia que eu... Assim, eu conseguia entregar ali, mas eu não sentia que eu produzia tanto quanto jogando ali nas costas do volante, talvez. Ou recebendo a bola e trabalhando no jogo de frente. Então, assim, hoje eu tenho essa maturidade, eu tenho essa clareza. Mas, pô, quanto tempo se passou pra acontecer isso? Alguém podia ter falado isso pra você, testado Pô, você e falado. pois A é. Aline me apareceu tarde na minha vida, vai saber onde eu estaria. Pois é, e muitas vezes é uma sinuca, né? Exato. Sinuca de bico ali pro atleta, porque ele só tem aquela posição para jogar. Ele às vezes quer jogar em outra, ele gosta da outra, ele até tem habilidade para outra. Só que não tem espaço no elenco. Que é uma coisa que a gente brinca, por exemplo, no futebol com o time do Fernando Diniz, né? Ele não tem posição. É por setor e dentro do setor você vai organizando qual que é a sua função conforme a sua posição do corpo e a referência da bola. Então, assim, às vezes você vê, pô, o Paulo Henrique Ganso recebendo bola como se ele fosse primeiro volante, camisa 5. E aí quando você vai ver o Paulo Henrique Ganso já tá jogando no Marcelo, que tá lá na extrema esquerda avançada como se fosse atacante de linha. Então, você vai vendo que, no fim das contas, a importância e a personalidade do treinador de ter ali uma característica e um modelo de trabalho para que ele consiga, assim, eu tenho um elenco habilidoso e, volátil. E é interessante pensar, eu sempre vou fazer essa análise psicológica, tá, gente? Não tem jeito. Claro, é mais forte do que eu, né? Mas o quanto você precisa desenvolver habilidades globais e a flexibilidade dos atletas para eles atacarem, para eles jogarem e voltarem para recuperar uma bola, para ajudar na defesa, né?
Então, isso também muda muito. E nem Sim. todo atleta tem essa flexibilidade cognitiva. Não estou falando de habilidade de passe, de chute. Era até uma coisa que eu ia perguntar quando o Lobão falou, e eu sei que tem uma coisa aí que tá na ponta da tua língua, mas a gente falou de visão periférica. É capaz, hoje já tem replicação que a gente consegue evoluir, melhorar essa visão periférica? Sim, com treinamento. Sim, com treinamento. Ou seja, falta às vezes até suporte, não é só uma questão da... Exato. É isso, esse é o ponto. E aí, o que estava mastigando aqui, né, no meu cérebro é o seguinte: será que aquela peneira que você leva o seu filho para fazer, que seu filho tem lá 10, 15 segundos de posse de bola, é suficiente para alguém avaliar e falar assim, pô, seu filho vai ser o Cristiano Ronaldo, ó, seu filho vai ser aqui, isso, vem cá. Será que é suficiente? Ou se você levar o seu filho para uma clínica de medicina esportiva para ele ser avaliado, pegar todos os dados dele e ele conhecer realmente quem ele é, você entrega tudo de mão beijada pro técnico, para uma equipe, para um empresário? Porque é muito isso. Às vezes aquele Sim. menino, como você trouxe muito bem, como trouxe o Kaká recentemente, eu fiz uma conta grosseira da carreira do Cristiano Ronaldo, o jogo vai representar na carreira desse atleta 3, 4, 5%. Exato. Pensando num atleta como o Cristiano Ronaldo, longevidade, o caramba 4. Uhum. Mas de formas gerais, no jogo, questão de 3 minutos somados, 5 minutos, e olhe lá, depende muito do esquema tático. Então, assim, por que talvez ele não consiga pegar mais a bola? A gente tem esportes dinâmicos como o vôlei, basquete, tem as rotações do vôlei, tem o handball, que é um esporte que fica uma transição em linha quando eles estão em ataque. Mas, poxa, como que eu faço com que aquela minha personalidade, aquele meu perfil, aquela minha capacidade, aquela minha característica, aquele meu biomorfológico, às vezes eu tenho um atleta que de um lado ele tem uma rotação menor do quadril do que do outro. Pois é. Aí eu vou falar para ele toda vez que for fazer bloqueio na rede, ele fazer um passo cruzado, ele fazer passo lateral. Isso já muda, porque eu vou estar fazendo com que todo esse campo de avaliação otimize a energia do atleta. Exato. Porque no fim das contas o que importa é ele conseguir produzir o máximo de força e potência durante mais tempo. Sim. É muito louco. E conseguindo manter a capacidade mental, os valores fisiológicos e bioquímicos. Então, assim, é muita coisa ali pra gente. E eu fico imaginando lá um menino com um Genovaro, lá as perninhas dele todas arqueadas para fora, assim. E falando em fator o menino passando... biológico, vou precisar fazer uma pausa. Tá, ok. E aí o menino passando por uma peneira, já com aquela perninha deformadinha, passando por uma peneira. Os técnicos hoje em dia iam olhar para esse menino e iam falar o quê? Não, e muitas vezes a gente vê hoje na literatura que não é a morfologia, cuidado aí, não é a morfologia do atleta que impossibilita ele de performar. Exatamente. E aí aquele menino ali era só o Garrincha. E aí, pô, hoje em dia, será que o Garrincha, com as perninhas tortas dele, ia passar por alguma peneira? Teve, recentemente, eu não lembro agora onde eu vi, mas se você pega a morfologia do Gavi, do Barcelona, que até tá passando agora por um processo de reabilitação de ligamento cruzado do joelho, e você repara as imagens dele em slow motion batendo na bola, você percebe que o corpo dele já criou um genovaro. O corpo dele, na hora que ele bate na bola, já criou um mecanismo de genovaro. Por quê? O Barcelona tem essa característica de ter jogadores que não são maturados, são jogadores da Catalunha de estatura menor, com alta relação com bola, e, cara, você vê que é do atleta, e ele se sai super bem fazendo aquilo ali, ele consegue performar, ele não gasta energia, ele não gera dor. Ai, mas aumenta o fator de estresse articular. Mas foi medido? Foi computado? Foi comparado? Eu conheço atletas que têm genovalgo, que o estresse muscular de adutor é menor do que atletas que você olha hoje e tem um alinhamento natural. Vamos lá. O Vini Júnior, cara, o cara tá em destaque hoje. Que jogou. O cara é fantástico, né? O Kimmich tá procurando ele até agora na lateral direita. Mas vamos ver o cara, no momento que ele saiu lá do Flamengo, aquele menino, magrinho, chegou com aquele portunhol dele, e quando você vai ver... O que ele se tornou? Não, a referência que o Vini se tornou, eu escutei na rádio, não vou lembrar agora o programa, que tava tendo um summit essa semana aqui em São Paulo,
E o presidente da La Liga falou sobre a importância que o Vinícius está tendo na La Liga, sobre a importância que o Vinícius está tendo no mundo, porque o que na Espanha não é tratado como crime, que é o racismo, eles acabam tratando ali de uma forma, acabam normalizando algo que, cara, não existe mais. Não existe, pelo amor de Deus, não existe mais essa condição de racismo. E assim, a gente pode falar, a gente sabe que na natação talvez o negro tenha a menor condição pela densidade óssea, mas e as outras capacidades? Como o perfil enzimático, como a relação que ele tem com proteína, como tipologia muscular. Então assim, dá pra gente bater a tecla, cara. E quem fala isso pra eles? Quem mostra isso, o talento dele? Quem que apostou no Vini Júnior lá pra falar assim, cara, você vai ser o cara? O Paquetá também tem uma história muito parecida, né? O Paquetá 17 e 20 quase não jogou. Porque o Paquetá era só capa, literalmente. Foi feito todo um trabalho de ganho de peso, de força. Não jogou. Então, assim, o Paquetá era pra ser dispensado, desacreditado. Aí, em determinado momento, puxaram ele pro profissional. Tá aí, com um pré-contrato com o Manchester City, que é o atual campeão da Champions League, e fazendo números de um camisa 10 na Premier League, que é a mais concorrida do mundo. E aí a Wolf quer dar a mesma oportunidade que o Vini Júnior teve no Flamengo, que tem toda uma estrutura, uma equipe, um suporte por trás, talvez para aquele atleta de handball que tem o mesmo índice do nosso campeão Exatamente. olímpico. E para aquele menino que está começando agora e não sabe para onde ir, só está ali na escolinha de futebol e o pai não consegue enxergar aquele talento. Do caminho, né? Aí a Wolf Pro Link está querendo dar para esse menino já, com 12 anos de idade, com 10 anos. Um manual de monitoramento, de evolução, de qual que é as vantagens que ele tem. Como que o menino dorme, como ele acorda, se ele vai começar o treinamento dele cansado, ou se ele descansou o suficiente para fazer um treinamento, uma peneira bacana. Quantas crianças que a gente não puxa a orelha no dia a dia para tomar água... Exato. E isso você consegue colorido, né? Isso você fisiologista, você consegue monitorar o atleta com a pulseira. É isso. E você vai estar orientando ele, o time dele, a equipe dele, o melhor caminho. Pô, vem cá, seu menino quer ser jogador de futebol mesmo, quer ser um grande nadador. Pô, ele tá dormindo meia-noite. É isso. A tecnologia está fazendo com que empresas como a nossa que investe em tecnologia, investe em inteligência artificial, investe em profissionais que são da ciência do esporte, né? Temos aqui todos os especialistas na sua área, ou formados na tua área em grandes centros acadêmicos, que, querendo ou não, abre portas para vários clubes, agentes, patrocinadores. Então, assim, eu hoje tenho o privilégio, a Aline também tem, de interagir diretamente com equipes técnicas para poder passar o que, de certa forma, é o melhor caminho para aquele atleta nas outras 20 horas do dia, para saber se esse atleta está com o ciclo circadiano balanceado, para saber se ele come a mesma quantidade de carboidrato que ele deveria comer no dia de recuperação, no dia pré-jogo, se 4 horas antes ele está batendo a quantidade de líquido lá de 5 ml por peso, ou de 7 ml por peso. Então, assim, a gente vai literalmente, junto com o atleta, educar e facilitar essas resoluções através da inteligência artificial. Outro exemplo aí do Gustavo Borges, do Nicolas. Pô, o Gustavo Borges fazia aqueles tiros, treinamento pesado, 15 mil metros, 20 mil metros, e o Nicolas começou a diminuir o treinamento dele, né, semanal, diariamente. Ele optou, em vez do volume, né, que é uma variável que a gente tem no treinamento, pela intensidade. Exato. E aí o Nicolas, ele teve um resultado perfeito para ele. Se ele seguisse o mesmo exemplo do medalhista Gustavo Borges, o cara fantástico. Será? Ou seja, ele até fala, talvez ele tivesse tido uma lesão, tivesse parado de nadar, não ia aguentar a parte psicológica. E ele buscou, na verdade, aí vem toda uma equipe, foi lá, ele se educou, né, foi atrás de conhecimento para ver qual que era o melhor caminho para ele. E aí, uma criança hoje, normal, aqui começando a jogar futebol, começando no atletismo, no handball, o que ela vai fazer? Vai seguir os exemplos de outras pessoas. Total. Ela não vai seguir o treinamento. Naturalmente a gente fala isso, né? Tem toda essa preocupação da tipologia, da envergadura, do tamanho, da passada e tudo mais. Mas e aí? Como que, de certa forma, a gente consegue entender
Qual que é o perfil desse Tem atleta? que trabalhar com as ferramentas que você tem. Boa. Esse é o ponto. Mas se o Né? menino não tá num grande time, Aí a gente vai ter que dar um holofote para ele. A E Wolf é co- esse caminho. Ah, legal. Aí Né? a gente tem um caminho. Mas como é que eu faço para fazer parte dessa família, da Wolf em si? O que que eu preciso, de certa forma, fazer, Lobão? como que é o passo inicial? É, O passo inicial é você colocar a seu gente tá filho em todas no- as redes, né? É. Bom, Sim. no Instagram, desculpa. No Instagram tem lá o Wolf Pro Link, tem a nossa página lá, a gente explicando tudo, passo a passo. E aí tem o www.wolfprolink.com.br, Tem um link lá na bio já bonitinho. que vai dá pra entrar na ver nossa tudo, plataforma. que vai subir consegue aqui colocar aí pra gente? Boa, Boa. bem demais. E aqui o atleta vai criar o perfil dele e colocar a história básica dele. Pode clicar em qualquer Fotos, atleta. informações. É importante falar que não importa o esporte dele, faça o seu cadastro até para você criar o perfil. Dias, Ó, o Isaac Dias colocou aqui, mas não colocou grandes informações, nenhuma informação mas já basicamente. faz pra ele. parte, já tem um contato ali dele. Se eu quiser saber mais do Isaac, mas, pô, Isaac, coloca sobre você o que você faz, seu histórico, foto e vídeo, experiência de carreira ou de vida ou modalidades. Exato. A gente está esperando, obviamente, que nessa versão beta, nesse Wolf 1.0, a gente consiga dar suporte e estrutura para vocês. Então, é super simples de se cadastrar, né? Exato, vai Até fazer ali o porque cadastro dele, as quem for informações. acessar quer Pode saber voltar mais um sobre o pouquinho. Aí, atleta, ó. né? Tá Quer muito saber quem é o fácil. Isaac. Coloca Entrar aqui na no Arthur aí, boa. Olha lá, o Arthur ele já colocou até alguma informação sobre ele e colocou um vídeo dele. Isso é uma coisa muito legal, ó. Ali a gente consegue ver, só para todo mundo entender, que deve talvez estar pequeno lá na tela. Mas ele colocou ambidestro, altura e peso. Então imagina que assim, esse peso e essa altura é aquilo que ele tem de último dado. Mas e se ele cresceu? E se ele aumentou o peso? E o peso pela altura, pela posição? Tá adequado para a categoria? Então, a plataforma vai ser alimentada pelos profissionais dentro dos laboratórios e das clínicas que a gente é hoje parceiro, como a gente já tem hoje parceiros em Santos, em Minas, no Rio de Janeiro, entre outras, para conseguir coletar esses dados com todas as ferramentas iguais para manter o critério de avaliação, fazendo com que a interpretação seja, de uma certa forma, heterogênea. Exato. Sim. Volta lá pra gente. Vamos continuar. Ali no Cauã, lá o primeiro. Cauã CS. Olha lá, o Cauã já colocou algumas informações dele, fala Escreveu que ele pouco mais. meia atacante, 1,65 de altura. São as informações básicas. Boa. Mas no perfil dele, ele vai lá, avaliação médica. Ele vai clicar ali e vai ser direcionado para uma clínica referência da Wolf Pro Link. Sim. E aí ali ele vai fazer todos os testes específicos, ergospirometria, velocidade, impulsão, força. Amplitude de movimento, padrões funcionais, todos os testes de todas as Sim. de todas as disciplinas que a gente tem, que para um atleta é fundamental esse 360. Exato. Então, Parte hoje a gente psicológica. Avaliação cognitiva, avaliação cognitiva, anamnese, sua história de muito vida. importante. Né? É muito Se está frequentando a escola, se tem Pois boas é, notas. até porque o Cauã ali tem 15 acadêmica. anos, então tá estudando, né, Cauã? Exatamente. Então ele está aqui, o Cauã já criou um destaque, e aí ele, com essas informações, vai ficar ali como uma vitrine para ele, para todos os times do mundo, né? Então, acho que esse é o caminho. Isso a gente acredita que logo, logo no futuro próximo, Sim. a referência vai ser... Hoje, Aline, para você arrumar uma namorada, você não precisa mais. Você tem a Tem as internet para isso. plataformas, né? Se você- pra você construir um Cardápios, relacionamento, cardápio digital. Se você precisa de um funcionário para sua empresa, você vai na internet. Sim. Mas olha que legal. E aqui eu vou trazer um gap, tá? Tem muito atleta que tem condição e falta oportunidade. E o Cauã escreveu ali no finalzinho. A todos vocês que vão ter parceria com a gente, benefícios e vantagens, estou em busca de ter um empresário ou mesmo conseguir entrar num clube. Então, assim, por que talvez falta a relação bola? Talvez o Cauã seja melhor no futsal do que no futebol. Talvez o Cauã precisa de um pouco mais de treino relacionados ao perfil de força dele. Ou ele só não teve oportunidade. Exatamente. Ou ele Às só não vezes teve- alguém não olhou pra ele. Não tá Exatamente. jogando em nenhum lugar, quem tá vendo É ele? difícil. E aí a gente vai, avalia esse menino, pega todas as informações, a habilidade dele e coloca aí.
Olha a visibilidade que esse menino vai ter. Vamos para um menino do judô, Também. que o menino quer um patrocínio, quer Sim. uma ajuda para uma viagem. Aí a apreensão competição. palmar dele é melhor do que alguém que tá na seleção. Já gera uma concorrência, uma competitividade, Sim. Exato. um perfil biológico. E aí vamos embora. Exatamente. Então, hoje fazer parte da Wolf é fácil. É fácil. www.wolfprolink.com.br ou siga Pelo a gente Instagram. no Instagram, no Wolf Prolink. Lá tem todas as informações. Se você mandar uma mensagem para a gente também ajuda, direciona. Né? Sim. A plataforma está em desenvolvimento, isso é importante. Cada vez mais a gente está trazendo. O tem um desenvolvimento ele é perfil. constante, né? Então, por isso que é legal claro. falar o 1.0, Wolf 2.0, e a nossa ideia é chegar no 3.0 TSI Turbo. Exato. É isso? Com certeza. GT. O céu é o limite. Então, assim, eu quero agradecer a todo o espaço, toda a estrutura, toda a equipe que faz parte de trabalhar e faz parte dessa família Wolf. E deixo aqui a nossa imagem, nosso logo ao fundo para conseguir fortalecer cada vez mais, né, essa plataforma que a gente vem construindo, esse negócio que a gente vem oportunizando. E, Aline, deixa a sua mensagem para como o pessoal entra em contato com você, como eles te encontram nas redes sociais, ou mais, como que eles, através de ti, chegam ao Wolf. Pois é. Então, Instagram, @up4win. Então, Up aquele for up win. que você está precisando, up4win. Para todos os atletas que buscam suporte psicológico, avaliação cognitiva, Atleta profissional da área, atleta profissional, atleta amador. Eu desejo... treinador, empresário que às vezes não consegue Treinador. interpretar as ações ou por que que o cliente, o atleta dele, toda vez que ele traz alguma resiliência, não... Né? Eu acho que Exato. esse é um ponto E muito tem uma outra fundamental. questão, né? Muita gente acha que nós só trabalhamos com atletas. Então, nós trabalhamos com pessoas. É isso. Então, E com voltado todos os para pontos. esporte, totalmente. Esportes, performance, Coisa linda. Resultado, resultado, independente do tudo, setor tudo. Da vida da pessoa. Exato. Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje e para os Obrigada, próximos. prazer imenso, gente. E Lobão, um pouquinho aí do que são suas redes sociais, como te acham hoje no Instagram, nas outras redes. Onde podem te esbarrar, em que hospital, em que plantão, em que procedimento. Na internet é Rico Lobão, no Instagram, mas basicamente eu estou vivendo ali a Wolf Prolink no Instagram, Sim. né, junto com a equipe de marketing da Brado, e vocês, né? Sim. E queria agradecer também vocês, a presença de vocês, e contar um pouquinho da história. Você, e fazer alguns méritos. Eu conheci através do Rogério Jeremias, um cara fantástico. Inclusive te esperamos aqui para falar um pouquinho da Exato. sua história, porque eu só tô vendo os treinos de mountain bike. Mas assim, chamar para aquele café, conversar, alinhar as ideias, a gente tá sempre Um junto. cirurgião de ombro fantástico, O médico do fisioterapeuta também tem um caminho muito parecido Foi com o teu, né? meu veterano na fisioterapia, Que né? isso. Nos conhecemos na Olha. faculdade e Fera. seguimos o caminho da medicina juntos. É. E é um cara fantástico que trouxe você e você trouxe a Aline, então você vê Parece como vem em família, Sim. né? é exato. As então, conexões são essenciais. No man Sim. is an island. É isso. E para vocês também em casa, ter essa ideia que nós estamos aqui justamente para ajudar a desenvolver o seu melhor e as suas fragilidades, a gente melhorar elas, tornar elas em vantagem, mostrar para você quais são suas vantagens, quais são as suas desvantagens e treinar, né? É Para isso. você ser um atleta completo e ter as oportunidades que você merece. Se prepare para Sim. competir, se prepare para correr, condicione para conseguir resultado. E vocês podem ver um pouquinho mais lá no nosso Instagram, @wolfprolink, ou nas minhas redes sociais, vocês também me encontram lá com @Felipe Sarracini. Um pouquinho mais complexo, mas fica fácil na descrição. E a gente continua nessa família aqui, nessa jornada. Certo? Saúde. Muito obrigado, pessoal. Tamo junto. Valeu, gente. Tchau.